Olá pessoal, estou de volta com mais um É de Farmácia, um boletim semanal com resumo de tudo o que aconteceu durante a semana, de mais importante, e eu começo falando sobre o reajuste de medicamentos. Na segunda-feira, 1º de junho, a CMED publicou a resolução número 1, autorizando o reajuste de medicamentos em todo o país. O setor ficou com bastante dúvida por conta de duas situações, a prorrogação da medida provisória 933 e um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional prevendo a suspensão do reajuste por 120 dias. Vamos falar primeiro da medida provisória 933. A prorrogação da vigência dessa medida provisória não implica a ampliação do prazo de suspensão do ajuste anual. Então, vale a resolução número 1 da CMED, inclusive a ABC Pharma já divulgou uma lista com os preços atualizados. Em relação ao projeto de lei, eu quero destacar que é um projeto de lei, ele precisa ainda tramitar no Senado, na Câmara, ir à análise do presidente para ser sancionado ou vetado. Então, a aprovação do projeto de lei no Senado não significa nada, significa que o projeto está tramitando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o que prevalece é a resolução número 1 da CMED autorizando o reajuste de medicamentos em todo o país. Um outro assunto muito importante diz respeito à logística reversa de medicamentos. Ontem, 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele assinou o decreto da logística reversa de medicamentos. Há muitos anos esse assunto é discutido no país, arrisco dizer há mais de 10 anos, e ontem, finalmente, esse decreto foi publicado. Só que esse decreto ele é fruto de um acordo entre todos os setores da cadeia farmacêutica. Esse acordo vem sendo costurado entre governo, varejo, atacado e indústria há muitos anos. E finalmente agora o decreto traz o fruto, a conclusão desse acordo. Eu conversei com o Valdomiro, que é o consultor jurídico da Febrafar. O Valdomiro vem acompanhando esse assunto e ele sabe em detalhes como tudo vai acontecer. Ele me explicou, olha, Viviane, agora com a publicação desse decreto, na verdade o decreto foi assinado, mas ainda não foi publicado em diário oficial. Deverá ser nos próximos dias. Valdomiro disse que agora, a partir da publicação desse decreto, o setor, juntamente com o governo, tem 120 dias para sentar e definir algumas coisas, como, por exemplo, a criação de um portal que vai administrar tudo isso, que vai registrar todas as operações de logística reversa e também entregar uma lista das farmácias que vão ser pontos de coleta. Então, a princípio, não são todas as farmácias do Brasil que serão pontos de coleta. Esses pontos de coleta serão definidos aos poucos. Ele me adiantou que, de início, nesse plano inicial, haverá uma farmácia para cada 10 mil habitantes em municípios a partir de 500 mil habitantes e todas as capitais. Então, não são todos os municípios agora, de início, que vão ter pontos de coleta. Municípios com menos de 500 mil habitantes não terão, por enquanto, pontos de coleta de medicamentos vencidos. Apenas os municípios a partir de 500 mil habitantes. E nesses municípios a partir de 500 mil habitantes, haverá uma farmácia para cada 10 mil habitantes. Quem são essas farmácias? A gente não sabe. Esse grupo de trabalho vai definir nos próximos 120 dias. Como essa logística vai acontecer? Eu, Viviane, tenho um medicamento vencido na minha casa, vou procurar essa farmácia que tem um ponto de coleta, deixo lá o medicamento, a farmácia vai acumulando num dispenser, num recipiente apropriado, a farmácia vai acumulando esses medicamentos que foram devolvidos pelo consumidor. Depois que já tiver recolhido em número suficiente, ela pega esse saco, digamos assim, com esse resíduo, lacra e informa nesse portal que vai ser desenvolvido. Olha, eu sou a farmácia X e eu estou aqui com tantos quilos de medicamento que precisam ser recolhidos. E aí a distribuidora vai lá, recolhe esse resíduo, informa no portal que recolheu e aí a indústria entra em cena para terceirizar a coleta disso na distribuidora, no CD da distribuidora, ou
a própria indústria faz esse recolhimento, né? Aí eu perguntei para ele, mas quem vai pagar essa conta? Ele disse, olha, todo mundo. A farmácia é responsável por colocar o ponto de coleta, a distribuição é responsável pelos custos com combustível ou pelo que ela precisa ali de processo para essa operação, e a indústria, por sua vez, é responsável por dar a destinação correta a esse resíduo. Então, resumindo, gente, acho que eu falei bastante sobre esse assunto porque é um pouquinho assim, a gente precisa detalhar para entender, mas funciona mais ou menos assim, né? De forma geral, agora nesse início, nesse próximo ano, digamos assim, não são todas as farmácias, apenas as farmácias que foram determinadas por esse grupo de trabalho e apenas em municípios com mais de 500 mil habitantes e em todas as capitais brasileiras. Agora, voltando à novela da cloroquina e hidroxicloroquina, a revista The Lancet tirou do ar o estudo que havia publicado algumas semanas atrás sobre os testes que foram realizados com 96 mil pacientes com Covid-19. Essa pesquisa foi retirada do ar porque os pesquisadores simplesmente contestaram os resultados, disseram que não poderiam mais garantir os resultados da pesquisa e a revista foi lá e tirou essa pesquisa do ar. Isso gera uma confusão enorme, né? Eu venho noticiando essas questões desses medicamentos já há semanas aqui. A pesquisa havia apontado que esses medicamentos não curavam a doença e ainda agravavam o quadro de doenças cardíacas, mas enfim, não se sabe ao certo por que essa pesquisa saiu do ar. Parece que a base dela não é confiável, foi mais ou menos essa justificativa que os pesquisadores disseram e a gente fica assim, sem saber o que pensar de tudo isso. No Brasil, o Ministério da Saúde segue com o protocolo, mas algumas entidades de saúde, algumas entidades médicas, elas protocolaram na semana passada no Supremo Tribunal Federal uma medida cautelar que pede a imediata suspensão das orientações do Ministério da Saúde sobre o uso desses dois medicamentos, a cloroquina e a hidroxicloroquina, no tratamento de pacientes em qualquer estágio de Covid-19. Ainda não temos o resultado dessa medida cautelar. Vamos agora às notícias regionais. No Rio de Janeiro, o governo estadual publicou a Lei 8.859, determinando o uso de máscaras em todo o estado. A gente havia noticiado aqui um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, dizendo que o uso da máscara é obrigatório e agora esse decreto foi estendido para todo o estado do Rio de Janeiro. E as farmácias, elas poderão proibir a entrada de clientes que não estiverem utilizando a máscara. Mas a gente quer dar alguma sugestão. Olha, não precisa dizer, olha, proibida a entrada sem máscara, ou você não pode entrar aqui sem... Seja mais delicado. Ofereça máscaras para o cliente que estiver sem. Coloque mensagens do tipo, seja bem-vindo com a sua máscara. A palavra proibido, ela já assusta. E a gente não quer perder venda, né, pessoal? A gente quer que o cliente entre na farmácia, seja bem atendido, encontre o produto que ele quer. Então, a gente tem que ter um pouco de delicadeza em como a gente vai passar isso para o cliente. E por fim, eu quero falar sobre o termo de constatação de infração sanitária. Esse termo, ele foi definido em conjunto pela Subvisa do Rio de Janeiro e pela Guarda Municipal e é o documento que a Guarda Municipal vai utilizar quando fizer as fiscalizações em farmácias e drogarias. Se você perdeu essa notícia, eu falei dela aqui em alguns boletins atrás, eu não vou lembrar qual, mas eu noticiei a publicação do Decreto Municipal 47.439, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que autoriza a fiscalização pela Guarda Municipal de farmácias e drogarias enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Então, os guardas municipais, eles têm autorização para fiscalizar farmácia e drogaria no município do Rio de Janeiro. E agora, eles vão utilizar esse termo de constatação de infração sanitária, que deverá ser preenchido, assinado, e eles têm até 5 dias para encaminhar esse termo para a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Bom, essas foram as notícias da semana. Eu espero que todos tenham aí uma ótima semana pela frente, com muita saúde, e a gente se vê no próximo sábado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.